Fala galera da internet, tudo bem? Com vocês aqui o professor Alessandro Corrêa do canal SOS Matemática Online. Vamos bater um papo agora sobre conjuntos numéricos. Nessa primeira aula de conjuntos numéricos nós vamos ver a teoria dos conjuntos e depois vamos partir para as aulas 2 e 3 para a parte de exercícios, ok? Olha só, conjuntos numéricos, acho que é uma questão muito importante você entender de onde que surgiram os números, tá? Como que os números se dividem. Os números se dividem em vários tipos de conjuntos. O primeiro conjunto que foi criado foi esse conjunto aqui, ó, o conjunto dos números naturais. Como o próprio nome diz, ele foi criado para contar os elementos da natureza, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que, com o advento das dívidas, as pessoas começaram a dever um ao outro, tá? Então se fez necessário a presença de números negativos que representavam as dívidas. Então vou ter os números inteiros, representados pela letra Z, que além dos naturais, também tem os números negativos. Por exemplo, os naturais começam no zero, os inteiros vão ser menos 3, menos 2, menos 1 e vai vir no zero, ok? Continuou a evolução na sociedade, então só os naturais e os inteiros não bastavam. Então surgiu a necessidade de ter números para dividir. Por exemplo, um fazendeiro tinha uma fazenda e tinha que dividir essa fazenda com 4 herdeiros. Então, cada herdeiro ia receber um quarto. Então, um quarto não existia esse número nem aqui e nem aqui. Então, o número fracionário, então foi o número racional, ok? E números irracionais, nós vamos ver que são os números que é o contrário dos racionais. Esse i é a negação. Se racional é que pode escrever na forma de fração, irracional é que não pode escrever na forma de fração. E reais é o todo conjunto numérico. Todos os números são subconjuntos dos números reais. Vamos ver detalhadamente um a um para você entender como isso aí funciona. O primeiro conjunto que a gente vai estudar vai ser o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Então ele é formado 0, 1, 2, 3, 4, 5. Professor, o que significa esse N com asterisco aqui? Significa que eu quero eliminar o zero, ou seja, são os números naturais sem o zero. Observe que aqui embaixo tem todos os números naturais, menos o zero, ok? Lembrando que os números naturais, como o próprio nome diz, foi criado para contar os elementos da natureza. Vamos lá. O próximo conjunto que a gente vai ver aqui é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Ele é formado pelos números naturais, mais os seus simétricos. Professor, o que é simétrico? Observem aqui, ó. Do 0, 1, 2, 3, eu tenho todos os números naturais. O que é simétrico, professor? Simétrico é que tem a mesma distância em relação ao zero. Por exemplo, qual é o simétrico de 1? Menos 1. Qual é o simétrico de 2? Menos 2. Tá? Observe que aqui já entram os números negativos. Então, os inteiros são todos os naturais, mais os seus simétricos negativos. Como eu falei com vocês lá nos naturais, quando eu tenho esse asterisco aqui, significa que eu quero eliminar o zero. Observa que esse subconjunto aqui, quando tem um asterisco, é igualzinho ao de cima. A única diferença é que ele não tem o zero. Observa que vem menos 3, menos 2, menos 1, e ao invés de aparecer o zero, eu continuo com 1, 2 e 3. E professor, o asterisco eu já sei que é para eliminar o zero. E o que significa esse sinal de mais aqui embaixo? Significa que eu quero eliminar o zero e eu quero considerar apenas os números positivos. Então, ó, são os inteiros positivos e sem o zero. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E professor, quando eu tenho só um Z e um mais, são todos os inteiros positivos. Então eu coloco 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando eu tenho só o Z com asterisco, né? Um asterisco e um sinalzinho de menos aqui embaixo. Os inteiros negativos sem o zero. Então, ó, menos 3, menos 2, menos 1, ok? E esse aqui, desconsidera, porque esse valor aqui de cima, tá? Saiu errado aqui embaixo. Z mais são esses aqui, tudo bem? Vamos lá. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração, incluindo as dízimas periódicas. Por exemplo, aqui, ó, 1/3 é fração? Sim. Ah, professor, 0,33 é número racional? Sim. Eu falei aqui em cima que incluindo as dízimas periódicas, mas na verdade eu nem precisava colocar essa definição,
Porque toda dízima periódica eu posso converter em uma fração. E por sinal, 0,333 é a mesma coisa que 1/3, tá? E professor, o senhor se enganou, o senhor colocou o 3 aqui, 3 não está escrito na forma de fração, mas eu posso muito bem colocar aqui, ó, 3 sobre 1, que vai ser a mesma coisa que 3. Vamos lá. Conjuntos numéricos, falta agora a gente ver os irracionais. Irracionais, como já falei, eles não podem ser escritos na forma de fração, só que tem uma definição mais específica em relação a ele. São os números decimais infinitos e não periódicos. Dízima periódica é racional. Agora, não periódico é irracional. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu pegar a raiz de 2 e for calcular na minha calculadora lá, vai dar 1,4142/135. Isso aqui é uma dízima periódica? Não, porque não tem nenhum período aqui para você considerar. Se você pegar aqui raiz de 3 na sua calculadora e calcular 1,7320/508, isso aqui é uma dízima periódica? Não, porque não tem nenhum período. E o π? 3,141592 é uma dízima periódica? Também não, tá? Então observe que nenhum deles eu vou ter uma dízima periódica. Então eles são números irracionais, tudo bem? Conjunto dos números reais, como nós já vimos na primeira página, é o conjunto dos números racionais reunido com o conjunto dos números irracionais. Forma o conjunto dos números reais. Vamos rever aquela primeira transparência com todos os conjuntos. Observe que o maior de todos é os reais. Então eu posso falar que natural, inteiro, racionais e irracionais estão contidos dentro dos reais. Eu também posso falar que os reais contêm os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais. Então, gente, nessa primeira aula aí que eu fiz para vocês de conjuntos, foi só uma pincelada da teoria, a divisão dos conjuntos, e na próxima aula eu vou entrar com a prática de exercício. Então, quem gostou, curta e se inscreva aí no nosso canal. Um forte abraço e bons estudos, galera!